e logo não tive dúvidas em me inscrever no curso, né? Era um assunto que eu me interessava e gostei muito. Então, eu já me inscrevi logo no curso e iniciei a minha formação em telemedicina. Sou natural de Goiânia e fui para uma cidade em torno de Brasília, que é Águas Lindas de Goiás, que é Goiás e fica próxima a Brasília, e iniciei um consultório lá nessa cidade. Essa cidade, meu esposo já atua nela há quase 20 anos, ela já me acolheu também há alguns anos, mas nesse processo eu senti também, devido a essa mudança, uma dificuldade de alguns pacientes me encontrarem nesse local devido à distância. Então, alguns pacientes de Brasília, pacientes já meio antigos, tiveram dificuldade de estar se deslocando a esse local. E hoje, com a telemedicina, através da procura desses pacientes, eu abri a possibilidade da telemedicina e possibilitei esses pacientes também de terem acesso à minha consulta e também, ao mesmo tempo, com esse período de estar junto com os filhos, eu poder estar mais tempo com meus filhos. Então, hoje, isso daí teve essa possibilidade. E outra mudança que houve foi em relação a esse serviço público. Eu me senti mais capacitada para trabalhar como médica autônoma quando eu iniciei a telemedicina, de forma que eu não ficasse dependente desses horários inflexíveis que o serviço público traz. O serviço público tem suas vantagens, você serve a população, eu sou muito grata, e também pude ter toda aquela estabilidade durante a maternidade. Por outro lado, chega um tempo que você tem essa dificuldade de estar flexibilizando o seu tempo. Então, a telemedicina me possibilitou isso, e conhecendo essa flexibilidade de tempo, eu pude tomar uma decisão também de deixar o serviço público. E hoje eu me sinto mais feliz dessa forma. Agora que a telemedicina também está oficializada no Brasil, regulamentada através da resolução, né? Isso nos traz mais segurança. O que você vê, né, em relação à telemedicina, o que representa hoje e quais as suas perspectivas, né, em relação à telemedicina para o futuro? Então, eu vejo a telemedicina hoje como um avanço nos cuidados de saúde. Ela foi fundamental durante a pandemia. Até os pacientes mesmo reconheceram a importância da telemedicina e os profissionais de saúde, que ela evitou superlotação de hospitais, ela pôde possibilitar muitos diagnósticos e tratamentos, evitando a automedicação. E eu acredito que, se ela é usada de forma ética, com excelência, ela é uma excelente ferramenta de acesso dos pacientes ao serviço de saúde. Todas essas formas que a gente conversou, de teleconsulta, teletriagem, telediagnóstico, e a teleconsulta feita com cuidado, com qualidade, ela consegue levar uma melhora muito importante da saúde de toda a população. Minha perspectiva é estar aumentando, me capacitando para oferecer cada vez mais qualidade e excelência, sempre cuidando da ética, sabendo de todas as leis e normas, e poder também estar aumentando meu acesso e minha perspectiva é de ampliar esses meus atendimentos. A mensagem que eu queria deixar é que a telemedicina ela pode ser vista como uma ferramenta valiosa de acesso a esses pacientes aos cuidados de saúde, pacientes distantes geograficamente, pacientes de zonas rurais, ribeirinhas, que muitas vezes não tinham acesso à saúde, ou mesmo pacientes com dificuldade de locomoção. Eu mesmo assisti uma live com o nosso colega do curso, que atende pacientes da neurologia, muitas vezes pacientes que estão acamados, e às vezes a família tem dificuldade de ir ao médico. Então, esse cuidado, esse olhar para esses pacientes, eu achei que foi muito importante. E também aqueles pacientes que têm dificuldade de tempo, de acesso geográfico. Tudo isso faz com que mais pacientes tenham acesso ao médico, diminui essa indisponibilidade da agenda médica, porque o médico, às vezes, ele não entende que um paciente precisa de um pedido de exame, de uma receita, de uma consulta, ele tem uma certa urgência, e essa indisponibilidade da agenda médica, que às vezes o paciente quer marcar uma consulta, não, daqui a um mês, para o paciente isso é muito difícil. Então, eu acredito que a ampliação da telemedicina, ela possibilita mais acesso aos profissionais de saúde, diminui a superlotação de hospitais, de pronto-socorros, e também evita uma coisa muito frequente no Brasil, que é a automedicação. Legal. Jana, e é interessante que, né, quando você iniciou a tua história, né, eu não sabia, foi legal, né, da tua história, que você conheceu a telemedicina primeiro como paciente, né, que você Isso. falou. E assim, me lembrou muito também a questão de, às vezes,
a gente, quando é paciente, né, a gente aprende muito também, né? Claro, a gente não quer ter um problema de saúde e tudo, mas quando nós médicos passamos pela situação de ser um paciente, a gente aprende muito, né? E você passou por essa situação da telemedicina como paciente e ali eu já entendo que foi uma quebra, né? De restrição, né? Porque muita gente tinha muita restrição com telemedicina, ficava, né? E aí Isso, quando a gente também passa pela mesma situação, é possível, eu fui paciente, funcionou, foi bom para isso. mim, então eu posso aplicar para os outros também, né? Isso, a gente validar isso. Eu tinha uma resistência, e se para mim foi importante, se isso foi importante para a minha saúde, eu creio que eu posso oferecer isso para meus pacientes também, porque naquele momento era a possibilidade que eu tinha. E assim, a gente até se habitua, você começa a achar prático, você Uhum. começa a gostar, Sim, e em muitos momentos você consegue resolver naquela teleconsulta situações que te trariam uma dificuldade de acesso tão grande que você começa a se habituar com a prática da telemedicina.